A palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Pega isso aqui, irmão. Porque somos carregados de autoridade quando somos carregados de palavra? Porque a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Paulo diz: se um anjo descer do céu e apresentar para vocês um novo evangelho, considerem maldição, anátema. Nada vai ser acrescentado, nada pode ser removido, não pode ser atualizado. A palavra de Deus é perfeita, porque ela não contém Deus, ela é Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Ela é suficiente, ela é poderosa. Ela liberta cativos, ela quebra cadeias, ela cura enfermos, ela libera destinos, ela ativa promessas, ela libera milagres, ela renova o cansado, ela levanta o abatido, ela livra as famílias que fazem parte do povo de Deus, ela sustenta as promessas que saíram da boca do próprio Deus, ela nos dá direções, ela nos lembra da história, ela nos diz o que não fazer e ela nos mostra para onde estamos indo e o que Deus espera de nós. Ela é a nossa base de segurança, ela é onde devemos ancorar a nossa alma, ela é a base onde devemos sustentar aquilo que cremos. Se aquilo que cremos não corrobora com aquilo que Deus está falando, estamos crendo errado, precisamos nos arrepender. Se aquilo que esperamos não está alinhado com aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito, precisamos ressignificar aquilo que estamos esperando, porque aquilo que Deus disse a meu respeito não vai acontecer nos céus, já aconteceu, está estabelecida como uma cláusula pétrea, não pode ser alterado, não é uma democracia, não depende de opiniões de homens, tanto faz se a criação ao meu redor não concorda com aquilo que Deus disse a meu respeito, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se o inferno não está feliz com aquilo que Deus disse a teu respeito, diga então para reclamarem com quem te estabeleceu. Foi ele quem escolheu Davi, o seu pai não escolheria Davi, os seus irmãos não escolheriam Davi, ele foi esquecido, estava abandonado, mas Deus mandou chamar Davi. José foi vendido, foi feito escravo, estava cativo, mas no tempo de Deus, Deus mandou chamar José. Paulo era um perseguidor de igreja, matava cristãos, ele era alguém que estava fazendo algo ruim e tinha mãos sujas de sangue, mas Deus mandou chamar Saulo. Irmão, talvez você em algum momento era a pessoa mais improvável para viver promessas de Deus, carregar ações de Deus, mas a despeito do teu passado, Deus mandou chamar você. E o Deus que chamou é o Deus que sustenta. E o Deus que sustenta é o Deus que faz acontecer aquilo que Ele prometeu que aconteceria. Levante suas mãos em nome de Jesus, declare com autoridade. Diga: o Deus que me chamou me sustenta. Vamos, diga com autoridade, feche teus olhos, diga: o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga: e a palavra que Deus me deu, diga, é o que vai sustentar a minha alma no dia mau. Diga: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos, declarar com autoridade, diga: eu sei que o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Diga: eu verei a bondade de Deus todos os dias da minha vida. Eu verei a fidelidade de Deus na minha geração e nos filhos dos meus filhos. Diga: a cada nova estação, novos milagres, novas promessas, novas vestes, novos níveis de autoridade, novas patentes espirituais. Vamos, alguém comigo, diga: a cada novo deserto, novos aprendizados, raízes mais profundas em Deus. Diga: eu não vou olhar para a esquerda nem para a direita, eu elevo os meus olhos aos montes e eu sei de onde vem o meu socorro. Vamos, igreja, diga: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar? Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Fala comigo: a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Isso não é arrogância,
Isso é zelo. Precisamos ter cuidado com aquilo que falamos a partir daquilo que ouvimos, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Ezequiel 37:4 diz assim: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, fala comigo, então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano. Irmão, o versículo 4 fala só a respeito do que ouvimos e do que falamos. O profeta ouve de Deus, fala o que ouviu. Diga, filho do homem, diga a esses ossos secos. E aí o profeta se vira para um vale de ossos secos e diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Por que muitas mulheres não ganham seus maridos através do testemunho? Porque ao invés de dizerem o que Deus diz a respeito deles, querem dizer o que elas sentem sobre eles. Por que muitas vezes a gente fere pessoas? Como líder, várias vezes eu preciso lidar com esse desafio, porque muitas vezes ao invés de liberarmos o destino a partir daquilo que Deus diz sobre eles, falamos aquilo que sentimos sobre eles. Por que muitas vezes a gente amaldiçoa aquilo que Deus nos confiou sem perceber? Reclamamos da empresa que um dia oramos para ter, reclamamos de filhos que um dia oramos para gerar, reclamamos de casamentos que um dia oramos para vivenciar. Por quê? Porque quando a gente para de falar o que Deus fala, a gente começa a falar o que a gente sente. E é isso que tem roubado de muita gente o sobrenatural de Deus. Porque sentimento passa, mas as palavras de Deus não passarão, diz o Senhor. Falamos aquilo que não queríamos viver. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A dinâmica que Deus estabeleceu a partir do poder da palavra da fé não é para falarmos o que não queremos viver, é para falarmos o que queremos viver. A Bíblia não diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia escuridão. Então Deus disse: uau, que lugar escuro, e bum, ficou mais escuro. Não. A Bíblia diz que Deus viu escuridão, mas profetizou luz. Ele viu um lugar sem forma e vazio e profetizou o que ele queria ver. Qual é o poder da palavra da fé? Não é para falarmos o que estamos sentindo, é para falarmos o que Deus está falando. Você está comigo? Então a gente vai chegar na empresa na segunda-feira e você não vai falar: cara, eu não aguento mais. Não, você vai falar assim: Senhor, eu creio que ainda essa semana o Senhor vai me surpreender com milagres, sinais e maravilhas. Pai, eu creio que aquilo que o Senhor disse a respeito desse negócio vai se cumprir. Abra as comportas dos céus, libera sobre a minha casa bênçãos sem medidas, de tal maneira que os meus celeiros não comportarão. É o que a gente está vendo na igreja. Eu acredito que não existe uma igreja pequena, existe uma visão pequena de igreja. Eu sei o que Deus me disse, eu sei o que Deus me mostrou. Eu preciso falar aquilo que eu estou vendo, eu preciso falar aquilo que eu estou ouvindo. Alguns dizem: pastor, você não acha que já está bom? Eu preciso comunicar aquilo que eu ouvi de Deus. Nem começou. Sim, temos desafios, muitos. A gente precisa melhorar no discipulado, a gente precisa melhorar no kids, a gente precisa melhorar na logística, a gente precisa melhorar no parque, a gente precisa... Irmão, mas tudo isso faz parte daquilo que Deus está fazendo. Porque se Deus está mostrando isso para você, é porque Ele espera que você faça parte da solução daquilo que está vendo. Deus está chamando a gente para construir a igreja que a gente sonha. Mas eu vi essa igreja, eu estive lá, eu preguei nesse púlpito. Eu sei como ela é gloriosa, ela é saudável, ela é cheia de homens e mulheres de Deus apaixonados pela palavra de Deus. Ela é cheia de caçadores de Deus, aqueles que são famintos por avivamento. Ela tem homens de Deus que são empresários grandes na nação e que entenderam que
que a maior riqueza é patrocinar um projeto de Deus do que acertar num novo negócio, irmão. Ela é cheia de intercessores, que alguns são anônimos, desconhecidos, mas não fazem porque são vistos, fazem porque sabem que foram chamados para fazer. Essa igreja, ela é gloriosa, ela tem uma geração de crianças que carregam uma carga profética, ela tem uma geração de jovens e adolescentes cheias da vida de Deus. Ela flui nos louvores, ela ama a palavra, ela flui nos dons, ela crê em milagres, ela não se contenta com aquilo que viveu na estação passada, ela sabe, o Deus que fez no passado vai fazer de novo. Ela sabe que existe mais e ela quer mais. Eu já estive lá, eu já preguei lá, eu congreguei lá, irmão. O lugar que Deus está nos chamando é maior e mais glorioso e mais poderoso e mais incrível e mais saudável, mais denso e mais vivo do que tudo que já vivemos, pedimos, pensamos. Então eu não posso falar da igreja de hoje a partir do que eu sinto, eu preciso falar da igreja de hoje a partir do que eu ouvi. Você está comigo? Precisamos profetizar o futuro. Precisamos trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Precisamos tratar as coisas que não são como se já fossem. É a prova das coisas que não se veem. Uma firme convicção. Eu lembro quando questionaram a importância da homologação de um L ponto, e eu falei, a gente vai precisar ter mais de um. Já chegamos nesse lugar. E nem começou. Eu lembro quando a gente pegou um prédio do Kids e a gente falou, cara, tem que ser o prédio inteiro pro Kids. Pastor, não precisa de tanto, um andar inteiro não dá mais vazão. Já começou, vamos, alguém comigo aqui? Eu quero que você pegue isso para a sua vida prática, para a tua família, para o teu casamento, para a tua história, para a tua jornada. Para de falar o que você sente, fale aquilo que Deus está falando. Os nossos sentimentos são momentâneos. Se fôssemos ouvir Daniel no dia mau, talvez ele diria algo diferente do que ele disse no dia do livramento, da restauração. Se fôssemos ouvir alguns dos heróis da fé no dia do deserto, talvez o que eles diriam é diferente do que eles disseram no dia seguinte. Irmão, a palavra de Deus diz, o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Você concorda que as nossas falas no dia do nosso choro são diferentes da nossa fala no dia do nosso milagre? Então fale como alguém que vive milagre, mesmo enquanto o milagre ainda não está acontecendo. Caminhe como tal, se porte como tal. A Bíblia diz, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Somos uma boa notícia. O mundo jaz no maligno, toda a criação foi destituída da glória de Deus, mas há uma boa notícia. Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Sabe, a Bíblia não diz, conhecereis o pecado e o pecado vos libertará. Por quê? Porque o pecado nós já conhecemos. E a gente sabe o final da história. É por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a única coisa que liberta é a verdade. Guarda isso, irmão. Se nós éramos escravos do pecado quando não tínhamos liberdade, agora que somos livres, precisamos ser escravos da justiça. Agora temos uma nova, e eu boto entre aspas, prisão. Só que ao invés de estarmos presos ao mundo, ao inferno, estamos presos e conectados em Jesus, fomos enxertados nele. A Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer, mas nele podemos todas as coisas. A Bíblia diz que se permanecermos nele, as palavras dele permanecerem em nós, pediremos qualquer coisa e nos será concedida. A palavra diz que em Jesus temos não só acesso ao reino, como autoridade no reino. Recebemos a chave do reino, ligamos e desligamos. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As garantias que Deus dá para a igreja, elas foram liberadas por Deus através da verdade. E a gente só consegue continuar usufruindo dela se caminharmos em verdade. E esse é o nosso encargo profético. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Não podemos deixar de confrontar o pecado. Não podemos deixar de anunciar a graça.
É uma linha tênue. Em alguns momentos parece até que elas não coexistem, mas na verdade as duas precisam estar alinhadas em todo discurso, em todo sermão, em toda conduta, em toda prática. Guarda isso, irmão. Precisamos denunciar o pecado, mas precisamos anunciar a graça. Se só denunciamos o pecado, mas não anunciamos a graça, corremos o risco de nos tornarmos religiosos. Se só anunciamos a graça e não denunciamos o pecado, corremos o risco de vivermos em libertinagem. Existem muitos púlpitos no Brasil, e não se assuste, a quantidade deles vai aumentar, que tem mudado a teologia, relativizado os princípios para caber dentro de uma pauta. Tem muitas pessoas que inspiraram a igreja décadas atrás, alguns compositores, alguns músicos, alguns pastores, que eles têm condenado. Irmão, um cara, e eu vou chamar assim, porque eu não conheço a ponto de aferir a ele o título de pastor de ovelhas, um cara se levantou no púlpito de uma igreja para chamar o pastor André de mensageiro de Satanás, porque ele pregou sobre santidade. Mas você analisa pessoas que ele tem apreço, e pessoas que têm apreço por ele, muitos deles foram feridos com a igreja, não necessariamente porque a igreja estava errada, mas talvez porque a igreja não falou o que eles gostariam de ouvir. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens ajuntariam para si mestres segundo os seus próprios prazeres, desejos, expectativas, porque os seus ouvidos teriam comichões para ouvir a verdade. Vocês lembram quando eu preguei sobre fé seletiva? Eu falei sobre o encontro entre Paulo e o imperador e o governador na época, e a Bíblia diz que quando ele vai falar para ele sobre juízo, domínio próprio, sobre eternidade, a Bíblia diz que Félix diz: basta. A Bíblia diz: ele teve medo ao ouvir sobre essas coisas e disse: basta. Quando eu achar conveniente, volto a chamá-lo. Irmão, existem muitas pessoas, olha para mim, que têm caminhado por conveniência até em relação ao evangelho. Se essa mensagem me agrada, eu ouço. Se essa mensagem não me agrada, eu pulo. Talvez uma boa parte de quem está sentado aqui só não parou de ouvir o que eu estou pregando porque é indelicado se levantar no meio do culto, mas se fosse pela internet já teria trocado de canal. O fato de nós nos adaptarmos à igreja online, e nada contra, pelo contrário, eu acredito nisso. E ontem 70% de quem veio se batizar de alguma forma, em algum momento, foi impactado pela minha vida ou por uma palavra que eu liberei. Por isso vieram de outros estados para poder serem batizados numa igreja que, por misericórdia, eu estou liderando. Eu acredito na força da igreja online, eu acredito nisso. Mas a gente não pode negligenciar uma verdade. O fato de termos total controle em mudar o sermão quando não nos agrada, nos coloca num lugar muito perigoso. A palavra de hoje não está tão legal. Uau, essa palavra aqui me agrada, me alegra, me acalma. Existem pastores tocando uma geração inteira, e se você for espremer os seus sermões, o suco que eles carregam nada mais é sobre um evangelho que deixa o nosso coração quentinho, confortável. Mas essa verdade deixa de ser verdade se não apresentarmos juntamente com ela os princípios do evangelho. É verdade que Deus tem promessas para nós? É verdade. Mas existe uma condicional: permanecermos nele. É verdade que Deus tem bondade para nós? É verdade, mas existe uma condicional: precisamos nos tornar filhos dele. É verdade que podemos nos tornar filhos de Deus? É verdade, mas não somos todos filhos de Deus, somos todos criatura dele. Ao reconhecermos Jesus como Salvador, recebemos então o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. É verdade que Deus tem para nós prosperidade, é verdade, mas precisamos honrar os princípios dele. Irmão, tem muita gente que fala sobre essa parte, mas não prega sobre essa, e por isso que muita gente está vivendo uma decepção na sua jornada com o evangelho. Alguns chegam ao ponto de dizer: pastor, eu não sabia que seria tão difícil. Pois é, precisamos lembrar, não é fácil caminhar com Jesus, não vai ser rápido viver todas as promessas, mas temos uma garantia: nós nunca estaremos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. Ele nunca disse que seria rápido, ele nunca disse que seria fácil, ele nunca disse que seríamos poupados das lutas. O seu filho não foi. Irmão, olha para mim, que loucura esperarmos que Deus nos poupe de algo que não poupou nem a seu único filho. Eu estou frustrado porque me traíram. Jesus foi traído. Eu estou frustrado porque tem pessoas me perseguindo. Jesus foi perseguido. Eu estou frustrado porque como que Deus permitiu que pessoas me humilhassem? Jesus foi humilhado.
Estou frustrado porque eu estou passando por algumas faltas. Jesus passou por falta. Ele sentiu sede e deram vinagre para ele beber. Irmão, guarda isso. Não existe nada que Deus exija de nós que o próprio Deus não tenha cumprido em si. Deus exige santidade porque Ele é santo. Deus espera de nós bondade porque Ele é bom. Deus espera que a gente caminhe em verdade porque Ele é a verdade. Deus espera que a gente não se desvie do caminho porque Ele é o caminho. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Tem uma boa notícia, existe um caminho de volta. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu só preciso de mais 5 minutos, eu vou finalizar. Atos 3:19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Isso é muito forte, irmão. Igreja, guarda isso. Graça sem verdade vira libertinagem. Verdade sem graça vira religiosidade. Se nos nossos púlpitos a gente só falar sobre verdade, mas sem graça, a gente pode caminhar debaixo de uma dinâmica de antiga aliança. Mas se a gente falar só sobre graça sem verdade, a gente pode correr o risco de viver por uma hipergraça. A gente precisa entender que Ele é paz, Ele é bom, Ele é justo, mas isso não anula nele o fato dele ser fogo consumidor, ser um justo juiz. Alguém está comigo? A graça sempre diz: é possível viver um novo começo, é possível receber uma segunda chance, é possível viver promessas, é possível ver Deus abençoar você e os frutos do seu trabalho, é possível ser curado, é possível viver debaixo de uma aliança. Mas a verdade sempre vai dizer: é preciso. É preciso ter uma conduta diferente, é preciso caminhar de uma forma diferente, é preciso ser diferente em meio ao mundo caído, é preciso conhecer as Escrituras, é preciso ter tempo no secreto, é preciso semear, é preciso servir, é preciso carregar o fruto do Espírito. Guarda isso, irmão. A graça é possível, a verdade é preciso. Se a gente só falar sobre verdade, só vai falar sobre o que é preciso. Você tem que fazer, você tem que cumprir. Se a gente só falar sobre a graça, a gente só vai falar: é possível, você vai ver milagres, você vai ver promessas, você vai romper, vai ser tudo bom, vai ser tudo maravilhoso. Mas quando as duas coisas se completam, a gente vive uma vida plena em Deus. Eu entendo sobre o que é possível viver e eu entendo sobre o que é preciso fazer. Sejam santos como eu sou santo. O que é graça, André? Graça é o poder para viver acima do pecado. Graça não é uma autorização para viver em pecado. Graça não é uma justificativa para viver pecando e depois pedir desculpas. Graça é uma autoridade para caminhar acima do pecado. Romanos 6:1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas vivendo,
ele vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornaram-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar com você. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Salmo 51, 17, a Bíblia diz: um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Igreja, olha para mim. Alguns vão fechar o coração para a minha mensagem, para esse púlpito ou para essa igreja, porque o assunto é desconfortável. Alguns vão crescer em fé porque vão entender que Deus está nos chamando para um lugar mais alto de maturidade e santidade. Alguns, tendo ouvidos, não ouvirão, tendo olhos, não verão, tendo coração, não sentirão. Mas o nosso papel como igreja não é selecionar quem vai ouvir, é falar para que todos ouçam. Não é o semeador que escolhe em que lugar lança a semente, mas é o tipo da terra que define que tipo de colheita vai ser gerada a partir da semeadura. Jesus disse que um semeador saiu a semear, e que cada porção de semente caiu no tipo de terra. Aquelas que caíram numa terra cheia de espinhos, ela não teve forças para frutificar. Aquela que caiu em meio a pedras, as raízes se tornaram muito frágeis. A Bíblia diz sobre determinados tipos de solo, mas a Bíblia fala que aquela que caiu num solo bom, ela frutificou. Igreja, quem somos? Somos aqueles que semeiam frutos para a eternidade. Somos aqueles que foram chamados para caminhar em santidade. Somos aqueles que anunciam sobre o reino. Falamos sobre o reino que há de vir, mas falamos sobre as realidades de um reino que já está disponível. Falamos sobre um Deus de promessas, mas precisamos falar também sobre o que o Deus de promessas espera de nós como conduta. Deus é bom.